Pai Celestial, eu quero te agradecer nessa noite. A tua palavra diz: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Pai, quantos trabalhadores estão aqui nessa noite? Tem ouvido a tua voz e tem dito sim ao seu chamado. Pai, eu te agradeço por essa igreja tão relevante. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos feito uma obra que vai entrar para a eternidade. Pai, seja lá qual for a pergunta, Jesus Cristo sempre será a resposta. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento agora. Pai, fala conosco de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade no nosso meio. Espírito Santo, faz do teu jeito. Espírito Santo, leva-nos à dimensão, Pai, que nós ainda não vimos e não imaginamos. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Porque, Pai, tudo aquilo que precisamos, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu te cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você recebe essa graça e essa paz do Senhor Jesus? Eu quero começar essa conversa com você. Eu quero que você entenda algo. Seja qual for a pergunta, Jesus Cristo sempre será a resposta. Amém? Seja qual for a pergunta, Jesus Cristo sempre, sempre, sempre será a resposta. Pastor, então como evangelizar? Muito simples, seja qual o problema, qual situação aquela pessoa estiver passando, Jesus Cristo sempre será a resposta. Queridos, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida e que Deus tem feito através da minha vida. E eu quero contar testemunhos de diversas formas em que Deus usou a minha vida para tocar a vida de pessoas. E eu estava escrevendo a mensagem aqui e eu pensei, Rômulo, puxa vida, só não levei ninguém para Jesus ainda no trem. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso planejar uma viagem de trem, porque eu preciso levar alguém para Jesus no trem, porque é o único lugar que eu lembro de cabeça que eu não levei ninguém a Jesus ainda. Então a minha mensagem, ela vai ser uma mensagem muito simples, mas muito edificante. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a minha vida. Eu vou falar alguns versículos e eu vou emendar muitos testemunhos. Eu quero falar pelo menos uns de 13 a 14 testemunhos do que Deus aí fez recentemente. E meu irmão e minha irmã, a partir desse evento, eu quero ver na sua vida e na minha vida muito mais testemunhos, porque o testemunho é muito edificante, não é verdade? Mas o que me incomoda é que muitas vezes nós sentamos para contar testemunho de 10 anos atrás. Não que Deus não possa ser glorificado de 10 anos atrás, mas eu não sei a você, mas eu quero contar testemunho da semana passada, de ontem, de hoje, porque Jesus está voltando e tem muita gente indo para o inferno, e nós temos a palavra que muda a vida das pessoas, amém? Né? Como eu disse, então, eu sou o pastor Mauro, eu sou casado com a pastora Diane, e eu tenho 2 filhos lindos que Deus me deu, e eu tenho uma paixão que é almas. Eu saio do shopping e por vezes a minha mulher fala para mim, o que você está pensando? E na verdade eu estou pensando, quem será que eu vou evangelizar nesse shopping? Porque tem muita gente, eu fico pensando, será que tem pessoas aqui que não entregaram a vida ainda para Jesus? E eu quero começar com Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Queridos, eu amo esse texto, porque muitas vezes nós estamos esperando Deus falar para nós. É muito comum eu conversar com pessoas, elas dizem, não pastor, eu estou esperando uma palavra para eu começar a evangelizar. Mas amados, qual palavra você precisa mais depois dessa de Jesus? Jesus já disse para você, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E deixa eu dizer algo muito verdadeiro para você, as pessoas não negam Jesus. As pessoas não negam Jesus. Ele é irresistível. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes as pessoas negam o evangelho que nós pregamos, porque muitas vezes o evangelho que nós pregamos vem misturado com fermento, vem misturado com religião, vem misturado com achismo, vem misturado com religiosidade, mas Jesus é irresistível. Eu quero começar contando um testemunho para você, minha lista é bem grande,
e eu tenho certeza que Deus vai te edificar. O primeiro testemunho que eu quero contar, eu não falei, mas eu sou executivo da área da saúde, eu tenho 26 anos trabalhando no hospital, eu comecei como servente de pedreiro, e Deus me colocou na presidência do hospital, então eu já sou presidente de um hospital, comando aproximadamente 800 pessoas. Eu nunca entrei lá esperando um cargo, meu objetivo era evangelizar pessoas, e quando eu percebi, Deus já tinha me colocado na presidência do hospital. Outro dia eu estava num podcast, e as pessoas me disseram, como é que você chegou na presidência do hospital? E eu abri um sorriso e disse, eu nunca cheguei, foi Ele que me colocou lá. Então, meu irmão, enquanto você estiver evangelizando, Deus vai estar abrindo portas para você que você não imagina. Enquanto você estiver trabalhando para Ele, Ele vai estar trabalhando para você e te levando a lugares onde você nunca imaginou estar. Ele vai estar abrindo portas para você que você nunca idealizou e que você nunca pensou estar, porque Ele é aquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, amém? E eu então fui numa reunião em São Paulo, e eu peguei um Uber, e aí eu perguntei para o motorista de Uber, eu falei, como é que é o seu nome? E ele me falou, e amados, era um nome tão diferente, e ele falou para mim, ó, esse nome está na Bíblia, e confesso para vocês que eu achei muito estranho, já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca vi aquele nome na Bíblia, e aí eu falei para ele, nossa, eu nunca vi esse nome na Bíblia, e ele disse assim para mim, olha, o meu avô era pastor, e aí eu perguntei, e você? Ele falou, não, o meu avô era pastor. Eu falei, pois é, no céu é o único lugar que você não pode entrar com o voucher de alguém. Aí ele parou, assustou assim, não, mas o meu avô era pastor. Eu falei para ele, ó, nós estamos em São Paulo, numa rua muito perigosa. Eu não sou mensageiro do inferno, ok? Mas eu disse para ele, já pensou se esse carro bate ou se nós tomamos uma bala? Eu falei, olha, eu vou dar banana para a morte, porque pois o para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e eu vou embora, voltar para casa. Mas e você? E aí ele olha, regalou um olho assim, ficou olhando para mim e falou, eu não sei. Eu falei, então você não pode partir com essa dúvida. Aí, irmãos, eu comecei a evangelizar ele, ele foi reduzindo a velocidade do carro, e de repente o motorista de Uber começa a chorar, e ele fala para mim, eu quero Jesus, e então eu faço o apelo, aquele homem entrega a vida para Jesus, e ele começa a chorar, e depois quando eu desço do Uber, eu digo para ele, Jesus me trouxe aqui em São Paulo, numa reunião exclusivamente por causa de você, olha o quanto você é amado de Deus. Queridos, às vezes Deus vai mover você por causa de uma pessoa. Ah, mas eu não vou fazer isso porque é uma pessoa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus se preocupa com uma única pessoa. Deus me levou em São Paulo para evangelizar uma única pessoa. Irmãos, não teve coisa mais gostosa e mais tremenda e mais poderosa do que levar aquele menino para Jesus. E aí quando eu desci do carro, ele tremia desse jeito e disse para mim, estou voltando para a igreja, vou procurar uma igreja. E aí ele disse para mim, qual igreja que eu procuro? Eu falei, a mais próxima da sua Bíblia. Procure lá e ser tu lá uma benção, amém? Segundo testemunho que eu quero contar, eu estou me movendo para o hospital, e de repente uma mulher me para na rua, e ela falou assim para mim, olha, eu vejo que você está com pressa, mas eu sou a mulher do censo. A hora que ela falou isso para mim, já veio no meu coração, eu vou levar a mulher do censo para Jesus. Ela vai contar no censo dos céus, aleluia, glória a Deus. E aí ela parou e falou, olha, eu preciso te fazer umas perguntas. E eu disse para ela, eu também preciso te fazer umas perguntas. Ela falou, sem problema, você aceita que eu faça as perguntas primeiro? Eu disse, claro. E aí ela começou a me perguntar como é que era o meu nome, se eu tinha filho, se eu era casado, qual era a minha profissão. E aí, queridos, ela entrou na área que eu gostaria que ela entrasse. Ela perguntou para mim, qual é a sua religião? Aí eu abri um sorriso e disse para ela, eu não tenho religião. Ela disse, então você é ateu? Eu falei, não, eu sou pastor. Ela falou, agora deu um nó na minha cabeça, como é que um pastor não tem religião? Eu falei, Jesus veio fundar qualquer coisa, menos uma religião. Jesus veio fundar um estilo de vida, um relacionamento de um filho que ama um pai, e um relacionamento de um pai que ama um filho. Eu falei, então o cristianismo que eu sirvo é qualquer coisa, menos uma religião. Ela falou, eu não consigo entender. Eu falei, senta aqui que eu vou te explicar, agora é minha vez de te fazer as perguntas. E aquela mulher, irmão, sentamos num ponto de ônibus, lá em Maringá, e eu comecei a evangelizar ela, comecei a apresentar Jesus para ela, e ela começou a chorar copiosamente, e de repente aquela mulher se ajoelha na minha frente, eu tomei um susto, e ela disse para mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. E aí eu dei um glória a Deus e dizia, yes, ela vai contar no censo do céu. Essa mulher não veio para me entrevistar, Deus me enviou para eu entrevistar ela, porque o que ela está falando para mim é ser passageiro, transitório, mas o que eu falei para ela vai entrar para a eternidade, eu vou encontrar aquela mulher, e ela faz parte do censo dos céus, aleluia.
E aí, amados, a hora que eu termino, ela falou, só me deu um nó na cabeça, me diga uma coisa. Eu digo, diga lá, o que eu escrevo? Porque eu preciso dizer alguma coisa de religião. Eu falei, olha, abra um quadrado embaixo e diz assim, um apaixonado por Cristo Jesus. E aí ela fez um quadradinho e falou, e eu? Falei, você também, nós dois pelo menos são dois apaixonados por Cristo Jesus. E aí, amados, aquela mulher foi salva, e eu tenho certeza absoluta, ela consta no censo do céu. Amém? Queridos, pessoas vão procurar você, pessoas vão se relacionar com você, porque você tem a palavra que muda a vida dessas pessoas. Uma palavra que Deus colocar na sua vida, muda a vida dessas pessoas. Semana passada eu estava pregando em Cianorte, na comunhão que estava em Cianorte, e eu estava contando esses testemunhos, e a igreja estava se alegrando, e eu parei, e disse, olha, eu vou orar, mas eu quero entregar uma palavra profética aqui para a igreja. Eu quero dizer que pessoas entrarão na igreja sem ninguém convidar. Falei, irmãos, Deus vai trazer as pessoas e vai colocar aqui dentro da igreja, sem nenhum convite. E aí, irmãos, eu fiz o apelo, uma pessoa entregou a vida para Jesus, e quando eu ia orar, aquele irmão falou, olha, eu quero contar um testemunho. Aí eu não sou de lá, falei, puxa, como é que eu vou dar um microfone para uma pessoa que eu não sei nem se é membro, o cara entregou vida para Jesus. Aí eu falei, quer saber, vou pagar para ver, não vou dar o microfone, mas vou deixar ele falar. E aí eu falei, meu irmão, o que você quer contar de testemunho? Ele falou, pastor, eu saí da minha casa para ir no boteco, beber uma pinga, eu passei na frente da igreja e Deus falou comigo, entra aí que eu tenho uma palavra para você. E aí, irmãos, aquele homem entrou dentro da igreja, eu fiz o apelo, e aquele homem entregou a vida a Jesus. Eu quero profetizar isso, que já é uma realidade na vida de vocês, mas eu quero declarar que vai se intensificar. Pessoas passarão na frente da igreja e entrarão, pessoas pregarão o Uber vai deixá-las na porta da igreja e elas vão se converter, pessoas vão aparecer e não vão saber nem o que elas estão fazendo aqui, mas elas vão se converter em nome de Jesus. E eu quero declarar que é esse o tempo, eu quero declarar que as pessoas que trabalham contigo vão se converter, eu quero declarar que aquelas pessoas da sua família que você olha para ela e diz, não, essa pessoa não tem jeito, Deus está dizendo para você nessa noite, ela tem jeito sim, eu morri na cruz por ela, e essas pessoas sentarão nesses bancos nos próximos dias, em o nome de Jesus. Amém? Os improváveis para mim e para você, eles são prováveis para Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero contar uma experiência do caixa do supermercado. Fui fazer compra, eu e a minha esposa. Confesso que eu não gosto de supermercado. Eu sou daqueles que passam rapidinho, vou enfiando as coisas dentro do carrinho. Minha mulher fica 3h30 dentro do mercado e ainda fala para mim que não terminou. Então eu não gosto muito de supermercado. Mas eu fui no supermercado e eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, quem que o Senhor quer que eu evangelize nesse supermercado? E tinha mais ou menos uns 12 caixas assim. De repente Deus fala comigo, olha, vai nesse caixa. E aí eu fui, eu estou lá no caixa e falei, Deus, e aí? Eu já vim no caixa. E aí, irmãos, Deus começa a me dar uma palavra de conhecimento e uma palavra de sabedoria. E eu chego no caixa, o cara vai passar a minha compra, eu falo para ele, só um pouquinho por favor. Aí ele assusta assim, para. Eu falei, olha, você hoje está muito chateado e muito magoado. E aí ele para e fala para mim, por quê? Eu falei, porque você teve um problema sério de relacionamento com seu pai. Aí ele falou para mim, como é que você sabe? Eu falei, eu não sei, mas o Deus a quem eu sirvo sabe, ele me mandou aqui para restaurar o relacionamento com seu pai. Aí ele começou meio que querer chorar, e eu comecei a falar de Jesus para ele, só que quando você quer falar de Jesus, sempre tem alguém enviado por Satanás para te impedir. E aí o gerente do supermercado veio lá e falou para mim, o que está acontecendo? E antes do gerente chegar, eu fui ousado, falei, põe a plaquinha de fechado aí. E aí o cara colocou a plaquinha de fechado, o cara começa a chorar, e o gerente chega para mim, para ele, e diz assim, o que está acontecendo aqui? Eu falei, nada, é que nós dois somos irmãos, e eu estou contando algo do nosso pai para ele, e ele está emocionado. E aí ele falou, bom, mas se é um motivo tão nobre assim, não tem problema, pode continuar fechado, o volume está tranquilo, continuem falando então do pai de vocês. E eu falei, deixa comigo. E eu continuei evangelizando ele, Deus me deu uma palavra de conhecimento, eu continuei evangelizando ele. E aí a pergunta que não quer calar, eu olho para ele e digo, você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? E ele chorando diz para mim, eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus. Eu falei, então levanta a sua mão. Ele falou, aqui? Eu falei, onde mais? Aqui. Aí ele levantou a mão para o céu,
e eu fiz oração e ele repetiu comigo. Irmãos, eu não sei se ele passou minha compra certa ou errada, eu não sei nem o que eu comprei, mas eu fui embora feliz, chorando de alegria, porque eu levei mais uma alma para Cristo Jesus. E eu saí de lá e disse: olha, a partir de hoje Deus está restaurando o seu relacionamento com o seu pai. E aí eu voltei outras vezes lá e ele me encontrou e disse para mim: pastor, o senhor não faz ideia, Deus não só restaurou o relacionamento com meu pai, mas Deus está restaurando toda a minha família. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu vim falar para você nessa noite? Eu vim falar para você nessa noite que todo lugar é um lugar para evangelizar. É na farmácia, é no supermercado, é no caixa, é no jogo de futebol, é no ônibus. Essa eu não anotei, mas um dia eu estou indo para um congresso e tinha mais ou menos umas 20 pessoas dentro de um ônibus, e eu estou lá deitado, dormindo. De repente o Espírito Santo diz para mim: o que você está fazendo dormindo? Olha o tanto de gente indo para o inferno. E aí eu desperto, tomei um susto, e aí eu pego a palavra e começo a falar, e eu bati palma, assim, o pessoal assustou. Eu falei: amigos, todo mundo levantou, assustou, porque já era um pouquinho à noite. Eu disse: eu tenho uma palavra para todos vocês. E eles disseram: pode falar. Eu vim falar que Jesus Cristo é o Senhor de todos vocês. E aí, irmãos, eu comecei a evangelizar, e o pessoal começou a entregar a vida para Jesus, entregar a vida para Jesus, entregar a vida para Jesus. E no final eu fiz o apelo, e sabe o que aconteceu? 9 pessoas entregaram a vida para Jesus dentro de um ônibus. Mas aí tinha uma pessoa dentro do meu lado, e ela não levantou a mão, e eu fiquei insatisfeito, disse: Jesus, ainda tem mais um. Jesus, esse cara do meu lado não pode ir para o inferno. E de repente Deus começa a falar comigo e me deu uma palavra de conhecimento, e eu comecei a conversar com ele, eu comecei a abordar um tema, e esse cara começa a chorar copiosamente. E aí eu falo para ele: você quer entregar a vida para Jesus? Ele diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Irmãos, 10 pessoas dentro de um ônibus entregaram a vida ao Senhor Jesus. Queridos, a nossa rede, ela não está preparada para o tanto de conversão que vem vindo aí. Lembra que Pedro passou a noite inteira e ele não pegou nada, mas quando Jesus falou para ele: joga a rede para o lado de cá, a rede veio a pique, eles quase afundaram. Sabe por quê? Porque eles não estavam preparados para o tamanho da colheita que Deus tinha para ele. E eu quero declarar sobre a sua vida: se prepare, porque a colheita que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Queridos, já essa igreja local terá que inaugurar o 3º culto. Eu posso ver 3 cultos aqui neste lugar, eu posso ver cheio, eu posso ver pessoas entrando aqui na frente, eu posso ver os jovens tendo que ficar em pé aqui. E sabe de uma coisa? Deus quer usar você, e é a partir de você que Deus vai fazer. Amém? Posso ouvir um amém? Você está recebendo essa palavra? Deixa eu abrir aqui, porque eu anotei para não esquecer, porque são tantos testemunhos. Eu fui num restaurante, falei para minha esposa: vou levar o garçom para Jesus. Ela falou: você é doido? Eu falei: eu sou doido por Jesus. E aí eu chamei ele e perguntei para ele: olha que coisa maluca. Eu perguntei para ele: você gosta de futebol? Ele falou: eu gosto. Por que eu estou contando essas várias formas? Porque, irmãos, Jesus usa a forma com que Ele quiser. Seja lá qual for a pergunta, Ele sempre vai ser a resposta mesmo. Então eu falei: você gosta de futebol? Ele falou: eu gosto muito de futebol. Eu falei: eu também. Aí eu pergunto para ele: você conhece o Neymar? Ele falou: eu conheço. Eu falei: você conhece mesmo? Conheço. Eu falei: que top. E aí eu perguntei de novo: você conhece o Neymar? Conheço. Aí eu falei para ele: e você conhece Jesus? Aí ele disse assim: conheço, eu vou na igreja católica, eu conheço Jesus. Eu falei: agora eu quero melhorar um pouquinho a pergunta. E o Neymar conhece você? Você falou que conhece o Neymar, mas o Neymar conhece você? O Neymar tem um relacionamento íntimo contigo? O Neymar tem alguma experiência com você? Ele falou: claro que não, eu conheço ele da TV. Falei: então eu quero melhorar a pergunta: Jesus conhece você? Aí ele parou, travou e falou: eu acho que não. Eu falei: então eu tenho certeza que não. Aí ele parou, olhou assustado assim para mim e disse: como é que faz para Jesus me conhecer? Eu falei: você precisa entregar a vida para Jesus. E aí eu comecei a evangelizar ele. Irmãos, o salão do restaurante lotado de gente. E aí eu cheguei na hora que eu mais gosto. Falei: olha, eu vou fazer uma oração e você repete. Ele disse: mas aqui no meio do salão? Eu disse: olha, a Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu falei: se você não tem vergonha, eu muito menos. Vamos fazer oração já. E aí eu falei: fecha os teus olhos. Ele falou: eu estou trabalhando. Eu falei: trabalha depois, porque o céu é mais importante do que o seu trabalho. E aí ele fechou os olhos.
E eu fiz oração, ele repetiu comigo. Irmãos, aquele homem foi salvo no meio de um restaurante trabalhando de garçom. E eu quero perguntar, você não precisa responder, eu não quero constranger ninguém, mas quantas vezes eu e você fomos num restaurante, entramos e saímos sem falar do amor de Deus para ninguém? Quantas vezes fomos na farmácia e não falamos do amor de Deus para ninguém? Quantas vezes vamos abastecer o nosso carro e não podemos abrir o vidro e dizer: ei, Jesus ama você, você é amado de Deus, você é uma bênção, Jesus escolheu você. Sabe qual que é o problema, queridos? Nós estamos esperando a ocasião perfeita, e eu quero dizer que a ocasião perfeita já aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. É interessante que no jardim do Éden, o homem é expulso do jardim, mas eu e você não. Marcos capítulo 16 diz que ele nos enviou, nós somos enviados dele, e se nós somos enviados dele, é ele que é o responsável por mim e por você. Eu estava contando para o pastor Rômulo, eu fui num velório, um jovem de 16 anos, 18, aquilo mexeu demais comigo, e eu falei para minha esposa: vou ressuscitar esse cara. E eu sumi, irmãos, eu fui lá onde estava o corpo, e eu falei com Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e o Senhor será eternamente, o Senhor não tem variação. Minha esposa sumiu, literalmente sumiu, e eu fui lá, e sabe o que aconteceu, irmãos? Ainda nada, mas vai acontecer, eu vou contar para vocês. Aí eu saio lá fora, falo para minha esposa: nem você acredita. Ela fala: acredito tanto que eu não estou preparado. Então eu fiquei esperando lá fora. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu quero declarar, meu irmão, se prepare. Eu e você não precisamos de sinal, mas o mundo lá fora precisa. Nós não precisamos, nós cremos, mas o mundo precisa. E eu quero declarar, através de você, cânceres serão curados, paralíticos vão levantar, cegos vão ver. Eu quero declarar que da parte de Deus está liberado aquilo que Jesus já fez na cruz por nós. Porque, querido, tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, Jesus já nos deu na cruz do Calvário. E eu quero profetizar sobre a minha vida e a sua vida. Vem um tempo em que nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Pessoas entrarão de cadeira de roda e sairão andando. Pessoas entrarão aqui cegas, sendo puxadas por alguém, e de repente elas serão curadas completamente em nome de Jesus. Hoje eu não vim falar de milagres, mas uma outra oportunidade posso vir falar só de milagres. Deus tem me usado muito na área de milagres, sabe por quê? Eu nunca me importo com o resultado, porque o resultado cabe a quem me enviou. Eu não consigo fazer resultado nenhum, eu só creio, eu só acredito, e eu tenho visto muitos milagres, amém? Eu tinha uma funcionária que trabalhava no setor de farmácia, Natália, o nome dela, e queridos, o dia que eu fui lá no hospital, Deus me colocou compaixão para aquela moça, e ela disse assim, e eu comecei a evangelizar ela, e ela disse assim para mim: eu não acredito que Deus existe. Eu falei: isso é mentira. Não, eu não acredito que Deus existe. Falei: eu quero te dizer de novo, isso é mentira. Aí ela olhou assustada: como assim? Você não pode dizer eu não creio em Deus. Falei: não, você não crê no Deus da religião, porque ele é esquizofrênico mesmo, e eu também não acredito nele, mas no meu Pai Celestial você acredita. Ela falou: não acredito. Falei: então eu preciso conversar com você 3 minutos. Então eu desenhei um bonequinho do espírito, alma e corpo, e comecei a conversar com ela. Irmãos, 3 minutos de conversa, ela começa a chorar copiosamente, o Espírito Santo começa a tocar nela de uma forma sobrenatural, e ela começa a chorar, e ela para de soluçar de tanto chorar, e ela olha para mim e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei: ué, mas você falou que ele não existia. Ela falou: pois é, mas eu nunca tive uma experiência tão profunda como eu tive agora sentada aqui do teu lado, agora eu acredito que ele existe. Eu falei: então eu vou fazer oração, você repete. E aí eu fiz a oração, e aquela moça que agora, há 5 minutos atrás, estava dizendo que Deus não existe, entregou a vida para Jesus, e algo mais lindo ainda aconteceu. Quando eu falo para ela: fica de pé que eu quero orar por você, eu não tinha percebido, mas tinha uma turma que estava escutando o que eu estava falando, e aí eles disseram assim: eu também quero Jesus, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus, e em uma única oração, 9 pessoas de um setor inteiro entregaram a vida para Jesus. Às vezes, irmãos, nós vamos trabalhar em alguns lugares e você olha e pede a Deus: Senhor, eu estou trabalhando no lugar errado. Olha o não sei quem, olha não sei quem. Não, irmão, você está no lugar certo, você é a luz que vai brilhar lá. Você tem Jesus Cristo e você é a solução para aquela empresa. Então, se você está trabalhando em algo e você acha que você está no lugar errado, eu quero dizer para você: você está no lugar certo, porque você tem a pessoa certa, chamada Cristo Jesus. Amém? Fui convidado para falar numa palestra. E um amigo disse para mim: Mauro, quero te convidar para fazer uma palestra técnica, você topa?
Eu falei, claro. Ele falou, mas ó, fala sobre negócio, tá bom? Eu falei, deixa comigo. Aí eu peguei o microfone e eu falei, pessoal, olha, eu podia falar de negócio, comando 800 pessoas, também sou empresário de outras áreas, tenho loja, podia falar de negócio, mas hoje o título da minha mensagem é Negócios do Céu. O cara que me convidou já começou a dar risada, porque ele é cristão 007, então ele não queria que eu falasse de Jesus, irmão. Você acredita num troço desse? O cara não quer que eu fale de Jesus. E aí eu falei, olha, eu vim falar sobre negócios do céu. E aí eu começo a evangelizar, começo a contar o meu testemunho de vida, e aí eu faço o apelo. Sabe o que aconteceu, irmãos? 25 pessoas entregaram a vida a Jesus. Irmãos, 25 pessoas disseram sim para Cristo Jesus. 25, irmãos. E aí ele se empolgou, falou, você precisa vir mais vezes aqui. Eu falei, irmão, você não pode terminar uma reunião sem fazer apelo. E aí eu já fui 3 vezes lá e já se converteram 45 pessoas em 3 vezes que eu fui lá. E aí ele falou, gostei muito desse negócio, eu vou começar a fazer apelo em todas as reuniões. Eu falei, por favor, não saia de uma reunião sem falar de Jesus para alguém. E aí um menino se converteu lá, e ele hoje é do meu grupo familiar, e eu louvo a Deus pela vida dele. Se converteu lá na reunião, veio congregar com a gente, veio congregar na nossa igreja, e hoje ele está no nosso grupo familiar. Eu quero declarar, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural na sua empresa, no seu negócio, na sua família, e muitas pessoas se converterão, porque você tem a palavra que muda a vida das pessoas. Amém? Eu chego de novo lá na farmácia, e eu vejo uma farmacêutica, e Deus coloca uma compaixão no meu coração pela vida dela, e eu começo a conversar com ela, e ela diz assim para mim, Mauro, a Bíblia não faz sentido para mim. Eu falei, a Bíblia não é um livro para fazer sentido mesmo, a Bíblia é um livro para você acreditar que ela é verdade. E aí eu começo a evangelizar ela, e começo a falar do amor de Jesus para ela, e no dia seguinte eu volto, no dia seguinte eu volto e começo a falar de Jesus para ela, e no terceiro dia ela olha para mim e diz, Mauro, o que eu preciso fazer para entregar minha vida para Jesus? Eu falei, você só precisa crer e confessar, abre a sua boca, vamos fazer uma oração e eu quero que você repita. E ela fez essa oração, entregou a vida para Jesus, e foi interessante que ela foi na igreja e ela falou assim para mim, Mauro, eu estou na última janela para fazer a faculdade de medicina, se eu não passar dessa vez eu desisto. E eu disse para ela, abra sua mão e eu vou liberar o curso de medicina para você, e você já passou, a vaga já é sua. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Ela fez a faculdade, a prova lá para medicina, ela passou, e ela está no último ano de medicina, está congregando conosco lá na igreja. Domingo passado que eu estive lá na igreja, domingo retrasado que eu estive pregando em Cianorte, ela estava, o marido, ou o noivo, e mais a sogra e a mãe. Então agora, além dela, ela está levando outras pessoas para Jesus. E aí eu estou saindo do hospital, eu encontrei ela, mais ou menos mais uns 30 médicos. E aí eu não perco a oportunidade, irmãos. Aí eu olhei para ela e falei, Lara, ela parou, assustou assim, você já falou de Jesus para essa turma toda aí? Ela, não, eu já falei, porque se você não falou, eu não posso perder a oportunidade, eu tenho que falar de Jesus para eles. E aí ela abriu um sorriso, provavelmente ela já evangelizou a turma inteira. Então, queridos, olha o impacto que a gente pode criar no reino de Deus quando uma única pessoa se converte. Quando uma única pessoa diz sim para Jesus, essa pessoa vai levar outras pessoas para Jesus. E querido, Jesus está voltando e nós não temos, né? Algumas pessoas dizem, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa não, Ele nunca teve pressa, porque Deus não está sujeito ao tempo, Ele está acima do tempo. Quem tem pressa é eu e você, porque nós não sabemos amanhã se nós vamos estar aqui ou não. Se você tem dúvida disso, eu te convido para passar um dia comigo lá no hospital. Nosso hospital, muitas pessoas infelizmente vão a óbito. Jesus volta para aquelas pessoas todos os dias, e eu e você não sabemos se nós vamos estar aqui amanhã. Então eu tenho pressa de falar do amor de Jesus para as pessoas. Amém? Essa foi muito legal. Estou lá na minha loja, um camarada chega lá, e aí eu olho para ele e diz assim para ele, você está morto. Ele tomou o maior susto da vida dele, disse, não, eu vim andando. Falei, mas você está morto. Não estou, eu vim andando, mas você está morto. A nossa loja fica bem em frente ao muro do cemitério. Eu e o pastor Leonardo somos sócios dessa operação lá. E aí eu olhei para ele e falei, preciso de um favor seu. Ele falou, qual? Eu falei, preciso que você pule o muro do cemitério e vá lá conversar com eles. Ele falou, cara, você está louco? Como é que eu vou pular lá? Eles vão falar o quê? Eu falei, então, exatamente o que você está fazendo. Você também está morto. Ele falou, não, eu não estou. Eu falei, está sim. Eu falei, eu vou te explicar que você é um morto andante, mas você está morto. Levei ele para o fundo,
abri a Bíblia, bonequinho da Fatêmia, a coisa mais simples do mundo, espírito, alma e corpo, comecei a explicar. Irmãos, isso é uma questão de 3 a 5 minutos, eu escutei um barulho, eu e ele assustou, fez assim, ó, pau. Soltou o ouvido dele e ele começa a chorar e diz para mim: Mauro, eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo, estou entendendo. E eu falei: está entendendo o que, irmão? Ele falou: eu estou entendendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei: então você está entendendo mesmo, porque é exatamente isso. E aí ele dobra o joelho na minha frente e diz: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aí eu fiz o apelo, ele entregou a vida para Jesus. Depois ele de me abraçar, ele olhou para mim e disse: Mauro, deixa eu te dizer uma coisa, minha mulher é da Assembleia de Deus e ela tenta me evangelizar há mais de 15 anos, e eu nunca quis saber de Jesus, de igreja, de crente, dessas coisas todas. Mas enquanto você falava comigo, saiu como se fosse uma rolha dos meus ouvidos, e de repente, eu comecei a entender, e aí eu fiz o apelo. No dia seguinte a mulher foi lá conversar com a minha sócia, irmãos, feliz, ficou lá 3 horas batendo papo com a minha sócia, agradecendo pela palavra que mudou a vida daquele cara. E hoje ele está feliz da vida, salvo, fazendo parte do censo do céu. Amém? Quantas pessoas mortas você conhece? E eu conheço. Quantas pessoas mortas sentam do nosso lado, na cadeira do lado do nosso trabalho, na nossa faculdade, do nosso relacionamento ou da nossa família? E eu e você temos a palavra de vida na vida dessas pessoas. Amém? Outro dia também, um rapaz mandou para mim: Mauro, eu preciso vender um produto para você. Eu falei: ó, você pode vender um produto para mim se eu puder oferecer uma pessoa para você. Aí ele achou estranho para caramba, mas ele falou: tá bom, combinado, eu te vendo o produto, você me oferece essa pessoa. Eu falei: combinado. E aí ele chegou lá, ele falou: então fala você primeiro. Acho que ele ficou curioso. E eu falei: a pessoa que eu quero oferecer para você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele te ama, Ele morreu na cruz no seu lugar, Ele te ama com um amor que você não entende, um amor incondicional. E aí, amados, esse rapaz começa a escutar e eu continuo falando, e eu tinha uma reunião, falei para ele: olha, eu tenho uma reunião, preciso ir para outro lugar, e eu preciso que você vá comigo. Mas fazer o quê? Eu falei: eu vou terminar aquilo que eu comecei, eu quero fazer o apelo e você vai entregar a vida para Jesus. Ele não sabia nem o que era ainda. E eu fui andando 3 quilômetros e ele foi comigo, e eu fui igual Jesus no caminho de Emaús, falando da palavra de Deus para ele. E a hora que eu entro na minha loja, esse cara começa a chorar copiosamente na porta, irmãos, não consegui nem entrar. E aí ele chora e diz para mim: Mauro, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Sabe qual é o produto que ele queria vender para mim? Não faço a mínima ideia, porque até hoje ele não vendeu. Faço a mínima ideia do que ele queria vender para mim, mas eu ofereci a pessoa mais importante do mundo para ele, que é Cristo Jesus. Amém? Você tem a palavra mais importante do mundo, que é uma pessoa chamada Cristo Jesus. Amém? Eu peguei um avião, sento no avião, e eu estava de terno, e aí o camarada do meu lado, bem mal-humorado, ele olha para mim e diz assim: eu tenho raiva desses pastores que andam de avião, de terno, e a igreja fica pagando as viagens deles, e também que diz que Deus existe, porque é essa coisa mais louca do mundo. Eu falei: olha, eu estou meio chateado com você. E ele pergunta por quê? Eu falei: porque Deus existe, e eu estava conversando com ele até entrar no avião. E aí ele pergunta para mim: o que você faz? Eu falei: eu prendo e solto. Ele não é louco de perguntar, né? Ele achou que eu era promotor, delegado, e aí eu fui evangelizando ele, ele não abriu a boca, irmãos. Irmãos, ele foi quietinho. E aí, a hora que o piloto falou que o avião ia pousar, eu falei: pô, eu não posso perder, né? Daqui a pouco o piloto: pô, esse cara vai embora? E aí eu faço ali a oração com ele, ele entregou vida para Jesus, e a gente desce aqui no Bacaxeri, puxando a mala, ele corre atrás de mim e diz assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro que pode. Você falou para mim que prende e solta, você faz o que na vida, afinal de contas? Eu falei: eu sou pastor. Aí ele falou: então você mentiu para mim. Eu falei: eu não, eu falo para o diabo: você está preso. Ele fica, pode ir, ele vai, eu prendo e solto, eu tenho a palavra que abre e que fecha, e você também. Então, meu irmão, você tem a palavra que abre e que fecha, amém? E aí eu abri um sorriso, aquele cara com certeza queria me matar, Rômulo, mas a minha missão já estava cumprida, ele já tinha se convertido dentro do avião. Por isso que eu falei para vocês, o único lugar que eu ainda não levei ninguém para Jesus foi no trem, porque em outro lugar, não tem um lugar que eu não levei ninguém para Jesus, porque todos os lugares que eu vou, eu imagino que Jesus está me levando lá. Um dia eu estava fazendo uma reunião no hospital, e foi muito engraçado, Deus me deu uma ousadia, e sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fechei, Marcos, fechei a porta da sala, é uma sala de vidro, e tinha 7 funcionários lá dentro. Eu falei: olha, agora eu preciso apresentar algo para vocês que vocês nunca ouviram. Eu vou falar de um network que vocês não sabem. Daí eles ficaram doidos para ver qual era o método que eu ia apresentar.
E eu falei para os enfermeiros, eu vim aqui dizer para vocês que Jesus Cristo quer mudar a vida de vocês. E aí eu comecei a falar, a presença de Deus entrou naquela sala, e aquele lugar foi enchendo da glória de Deus, enchendo da glória de Deus. E aí eu fiz o apelo. Sabe o que aconteceu? As 7 enfermeiras entregou a vida ao Senhor Jesus. E aí depois que elas entregaram a vida para Jesus, eu abri a porta e deixei elas ir. Queridos, eu e você precisamos ser ousados. Eu e você precisamos de ousadia. Eu e você precisamos fazer. No livro de Atos, aqueles homens encontraram aquele aleijado e disseram: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que Deus fez? Levantou do trono e disse: yes, é assim mesmo. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida, chegou o tempo em que nós precisamos ser ousados. Sabe por quê? O que eu e você falar, Deus vai assinar embaixo, e coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Pastor, eu estou esperando Deus fazer a obra. Você vai esperar para o resto da vida, porque Ele não vai fazer uma obra que Ele já fez, Ele já está pronto, agora é comigo e com você. Cheguei essa semana, numa sala, estava tendo um procedimento no hospital, e eu vi 2 médicos, e eu pensei: meu Deus, quanto tempo faz que eu não levo um médico para Jesus? E aí eu entrei na sala, sentei, e aí eles falaram para mim, né? Fala, Mauro. E eu falei: pode deixar que eu já vou falar. Sabe de uma coisa? Eles falaram o quê? Jesus ama vocês. Irmãos, quando eu falei isso, parece que eu tinha falado a coisa mais louca do mundo. Eles pararam, regalaram 2 olhos desse tamanho e ficaram olhando para mim como se eu tivesse falado de ET. E aí eu comecei a falar de Jesus. E a glória de Deus foi enchendo aquela sala, a presença manifesta de Deus foi enchendo aquela sala, enchendo aquela sala, enchendo aquela sala, enchendo aquela sala. E eles começaram a me fazer pergunta, e eu continuei pregando, e eles foram me fazendo pergunta. E aí, queridos, sabe o que aconteceu? Eu fiz o apelo, e eles entregaram a vida para Jesus. Eles falaram para mim: eu posso fazer depois a oração sozinho? Acho que ficaram com vergonha. Falei: pode, mas eu vou ensinar vocês repetem e depois vocês fazem em casa. Eu falei: ó, a hora que eles fizerem está feito, e depois se eles quiserem fazer ou não, eu já fiz mesmo, eles nem perceberam, mas já fizeram. E aí eu fiz a oração e eles repetiram, e 2 médicos entregaram a vida para Jesus, e mais um pessoal que estava lá, que eu não sei nem quem é, que estava sentado na sala lá, porque na hora eu estava tão impactado com aquilo que Deus estava fazendo, que eu não sabia nem quem é que estava naquela sala, mas eu sabia de algo. Jesus estava me levando a algo. E eu quero pedir para vocês abrir, eu vou pular o texto de Romanos, Lucas 24, do 1 a 6, por gentileza. Você está recebendo essa palavra? Amém? Lucas 24, irmãos, essa palavra é a palavra que Deus tem mais usado para falar comigo. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, eu já estou terminando. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Amém, glória a Deus. Queridos, um pouquinho antes, a Bíblia fala daquela mulher que pegou um frasco de perfume, de alabastro. Ela quebrou e ela ungiu o corpo de Jesus, ela enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. E Jesus disse, né, aquele irmão dinheirista disse: podia ter guardado esse dinheiro, vendido e dado aos pobres. E aí Jesus disse: olha, deixe ela, porque ela fez isso para o meu sepultamento. A intenção dessa mulher do alabastro era a hora certa, a intenção certa e o momento certo. Essas mulheres dessa história, elas tinham a melhor das intenções, ungiu o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram no túmulo, Jesus já não estava mais lá. A intenção delas era boa, mas elas estavam no momento errado. O que eu vim aqui dizer para você nessa noite? Tem muita gente que está querendo evangelizar, a intenção é certa, mas está deixando para amanhã. Irmãos, amanhã Jesus já pode ter voltado e daí não tem mais tempo.
Amanhã, irmãos, eu e você pode não estar mais aqui e não há tempo mais. Amanhã, irmãos, aquela pessoa que você pensa em evangelizar pode não estar mais aqui e o tempo acabou. Então, irmãos, eu quero dizer para mim e para você, é esse o tempo de evangelizar, é esse o tempo de eu e você abrir a boca e deixar Deus nos usar, é esse o tempo em que eu e você vamos sair de casa. Irmãos, deixa eu dizer algo profético para vocês, o dia que eu e você saímos de casa e falarmos, hoje eu vou abençoar alguém, hoje eu vou ser um instrumento de Deus para tocar na vida de uma pessoa, se prepare para ver resultados que você nunca viu na sua empresa, no seu negócio, na sua finança, no seu casamento e no seu ministério. O dia que você sair de casa e dizer, Jesus, hoje eu quero abençoar uma pessoa. Estou terminando a minha mensagem, eu estou andando na rua e o Espírito Santo me diz, para esse cara e dá um abraço nele. Eu falei, Senhor, como é que eu vou parar um homem no meio da rua e dar um abraço nele? Mas aí eu tinha certeza que ele falou, e eu paro ele e digo, como é que é o teu nome? Ele falou o nome para mim, Marcelo. Falei, Marcelo, meu nome é Mauro, dava quase uma banda, né? Eu canto e você pede desculpa. Fiz uma brincadeira, quebrei o gelo e disse para ele, olha, eu sou um pastor e Deus me mandou te dar um abraço e dizer que Ele te ama. Irmãos, aquele menino me abraçou e começou a chorar, e chorou copiosamente. Sabe o que aconteceu? Eu não sei, mas Deus sabe, eu tenho certeza absoluta que ele foi curado de algo. Do que? Não faço a mínima ideia, eu sou só o mensageiro. Eu só digo, Senhor, eis-me aqui, porque Lucas capítulo 5, a Bíblia diz, e Jesus entrando no barco de Pedro. Tinha tantos barcos, mas ele usa e entra no barco de Pedro. E o que eu quero dizer para mim e para você é que se Jesus quer usar o barco de alguém, eu não sei você, mas Ele não vai usar o barco de outra pessoa, Ele vai usar o meu, porque eu vou entregar o meu barco, vou entregar o meu remo, vou entregar tudo para que Ele use eu de uma forma sobrenatural. Amém? Você está recebendo essa mensagem? Eu quero terminar esse momento com uma oração. E eu quero declarar que a partir de hoje, Deus já tem usado essa igreja tão poderosa. Pastor Pio estava contando para nós os números, conversão, pessoas na integração. Essa igreja já tem sido uma igreja tão relevante, tão extraordinária, tão poderosa. Mas meu amado, meu irmão, minha irmã, eu vim dizer para você, não espere para ir no túmulo de Jesus levar o óleo, porque pode ser tarde, Ele já pode estar ressuscitado, comece já. E eu quero orar por mim e por você, para quê? Para que eu e você ame todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Pai, eu quero te agradecer pela vida dessa igreja tão poderosa, tão amorosa. Ó Deus, eles têm feito um trabalho tão relevante, tão extraordinário. Pai, mas tem lá fora tantas pessoas que não te conhecem. Ó Deus, tantas pessoas que estão indo para o inferno. Pai, pessoas que estão no nosso relacionamento. Pai, pessoas que estão no restaurante onde nós vamos toda semana. Pai, pessoas que frequentam a mesma escola que nós há 10 anos. Pai, pessoas que estão conosco, que jogam futebol toda semana conosco. Pai, pessoas da nossa família que todo fim de semana se reúnem para fazer um churrasco ou para fazer uma alimentação. Oh Deus, e nós vamos ali e a rotina nos enrola e essas pessoas estão indo para o inferno e nós temos a palavra que muda a vida dessas pessoas. Pai, mas eu quero declarar a partir de hoje, Pai, o Senhor já tem nos usado, mas o Senhor vai nos usar com muito mais ousadia, com muito mais intrepidez. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Pai, essas pessoas contarão testemunhos extraordinários. Pai, eu quero declarar que chegou um tempo em que nós vamos pescar de rede. Eu quero declarar, Pai, que essa igreja ficará pequena. Eu quero declarar que o terceiro culto não será suficiente. Eu quero declarar, Pai, que nós veremos Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu quero declarar que jovens, adultos, senhores, homens e mulheres se converterão. E Deus, se o Senhor quer usar alguém, se o Senhor quer usar alguém, Pai, se o Senhor quer levantar alguém, usa a minha vida e usa a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai, de uma forma sobrenatural. Satanás, solte a vida de todas as pessoas que nós temos evangelizado. Satanás, solte essas pessoas são salvas, essas pessoas são libertas. Pai, nós declaramos salvação na vida de todas elas. E a Tua palavra diz em Marcos que esses sinais acompanharão aqueles que crê. Pai, essa igreja verá sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, em nome de Jesus, amém. Continuem abençoados.